Atualmente a nação mais poderosa do mundo se chama Estados Unidos da América. Tanto militarmente, tecnologicamente, financeiramente, qualquer quesito possível, é dos Estados Unidos o título de bam do mundo quando o assunto é nações. Mas você sabia que os Estados Unidos da América só foi se tornar uma potência mundial depois da Segunda Guerra? Você sabia que eu sei. Mas e ao longo da história humana, nesses 7.000 anos de civilizações, quais foram as nações, os impérios, os reinos, os países que foram os mais poderosos do mundo em suas épocas? Esse vídeo eu irei fazer um compilado bem grande, desde o início da civilização humana, lá na época da antiga Suméria, passando por todos os séculos, por todas as fases da nossa história, desde a antiguidade, Idade Média, Era Moderna, Era Contemporânea, pra gente entender, e eu vou te mostrar as nações mais poderosas do mundo de todas as épocas. Quais foram as nações poderosas de cada época da história? Porque nós vamos pegar desde o mundo antigo até os dias de hoje, hein? Então se prepara e vem comigo. Salve, salve galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Renato e é um prazer enorme ter você por aqui. Esse aqui é o meu Instagram, @orenatogeneroso. Me segue lá que eu tô postando vídeos também toda semana. Se você gosta de história, de entender um pouco mais sobre grandes questões da história da humanidade, inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Vê se você tá inscrito, que provavelmente você não tá inscrito aqui. Deixe o seu like para me ajudar a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. E claro, não esquece de deixar o seu comentário me dizendo o seu ponto de vista e a sua opinião assim que você acabar de assistir, beleza? Se você quiser conhecer o conhecimento milenar da alquimia, que ao longo da história tentaram esconder da humanidade só por falar que Deus está dentro de nós e não fora, acesse o link que está no primeiro comentário desse vídeo aqui. É um conhecimento ensinado pelos deuses antigos, por Hermes Trismegisto, que foi um antigo deus do Egito, que ele deu aos humanos para que a gente conseguisse atingir o nosso potencial máximo, nossa melhor versão e conseguir realizar tudo que a gente quiser aqui na Terra. O link tá ali nos comentários aqui embaixo, beleza? Mas agora se acomoda, fica confortável e bora pro vídeo. Vamos lá então, pessoal, o negócio é o seguinte, hein? Primeiro de tudo, esse vídeo aqui é bem difícil de fazer, então já deixa o seu like. Outra coisa, não tem como eu me aprofundar bastante em cada época, porque senão esse vídeo seria um vídeo de 10 horas. Bem que eu queria, mas não dá. Pra gente conseguir falar desde o início da civilização até hoje, eu tenho que passar resumidamente pelas épocas, falando das nações e já ir dando continuidade, senão tô ferrado aqui, né? E outra coisa, quando a gente fala de nação poderosa, de nação mais poderosa do mundo, a gente tem que levar em consideração alguns pontos. Por exemplo, lá na antiguidade, na época que o Egito foi a civilização mais poderosa do mundo, mais avançada do mundo, ele não conseguia mandar em todo mundo, ele não dominou, não conquistou todas as terras do mundo, e não é o país, a nação mais conquistadora, e sim a nação mais poderosa no quesito desenvolvimento tecnológico, financeiro e militar, esses três quesitos, tudo bem? Então você que manja de história aí, já assiste, presta atenção nesse vídeo e deixe seu comentário para que você consiga me corrigir se eu tiver errado, que eu posso cometer alguns erros nesse vídeo, mas me perdoe. Então vamos viajar lá para mais ou menos 6.000 anos antes de Cristo, 5.500 anos antes de Cristo. Nessa época, todos os povos da Terra viviam em condições de nômades, como caçadores-coletores. É como se fosse aqueles homens das cavernas que a gente cresceu ouvindo falar. Nessa época, pessoal, os seres humanos viviam como nômades, andando, vivendo em cabanas, em aldeias, grupos de clãs, e eles ficavam numa região, caçavam, coletavam alimentos, vegetais, frutas daquela região, das florestas. Quando acabava, quando não tinha muito recurso ali, eles iam para outras regiões e assim eles viviam. Em todos os lugares do mundo, todos os continentes já tinham pessoas, desde a América, América do Norte, América Central, América do Sul, Europa, Ásia, Oriente Médio, África, Oceania, todos os continentes já eram povoados nessa época. Porém, numa região que fica no Oriente Médio, onde hoje é o Iraque, que o ser humano começou a se desenvolver, começou a construir uma civilização. Em primeiro lugar, que o ser humano, primeiro de tudo, aprendeu a agricultura, o hábito de plantar para colher, e assim o ser humano conseguiu ter alimento
de sobra. E isso permitiu que os seres humanos começassem a ter mais tempo para se dedicar a outras tarefas, em melhorar as construções. E assim a humanidade foi construindo moradias melhores, cidades, depois castelos, depois se organizar em tarefas, hierarquias foram surgindo, a escrita, a matemática, as ciências antigas, tudo começa a se desenvolver daí. A população começou a aumentar, a escrita e a matemática começou a dar origem a todas as outras ciências, eles começaram a fazer acordos, enfim, a civilização, a sociedade foi surgindo. Isso aconteceu primeiro na Suméria. Nessa região que eu tô falando pra vocês, foi a primeira civilização que surgiu no mundo. Então, ela obviamente foi a nação mais desenvolvida tecnologicamente dessa época. Estudando sobre ela, você vai ver segredos absurdos que até hoje não conseguiram desvendar, pessoal. A verdade sobre a Torre de Babel, quem construiu e onde ficava a Torre de Babel, tudo isso você consegue entender estudando a Suméria, que são o que eles chamavam dos antigos zigurates. Os cientistas encontraram o Jardim do Éden, onde fica o que restou do paraíso. Ficava na antiga Suméria. Eles chamavam, inclusive, o primeiro ser humano, que seria o primeiro ser humano, digamos assim, inteligente, de Adamo. Mas isso é assunto para outro vídeo. Já fiz vários vídeos aqui sobre os Sumérios, sobre as civilizações do Oriente Médio. Vamos dar continuidade. Pelo menos oficialmente, pessoal, essa é a primeira civilização do mundo. Eu sei que isso é uma controvérsia, que tem gente que diz que existiram civilizações anteriores a isso. Eu acredito que isso é possível. Tem uma descoberta arqueológica feita no Egito, que é uma das mais controversas de todos os tempos, que indica isso. O povo fala de Ratanabá, a cidade perdida da Amazônia, e o caminho de Peabiru, que dizem ser uma civilização que existiu na Amazônia bem antes disso. Tudo isso tem colocado em dúvida sobre qual é a civilização mais antiga da Terra. Tem textos antigos que falam sobre as raças humanas pré-diluvianas, né, segundo antigas civilizações, mas nada muito concreto. Oficialmente é isso. Depois desse acontecimento na Suméria, alguns anos depois, o mesmo aconteceu no Egito Antigo, depois na Índia, na civilização arapeana, depois na China, depois na civilização minoica da Grécia. E assim foi o desenvolvimento das civilizações. Essas civilizações foram dando origem a reinos, impérios, cidades, povos próximos a essas civilizações foram se desenvolvendo, tendo contato, fazendo trocas, comércios. A humanidade vai se desenvolvendo dessa forma. Todos esses povos falavam que isso aconteceu com a ajuda dos deuses antigos. Todos esses povos falavam isso. Mas isso é assunto para outro vídeo, já falei bastante dos deuses aqui no canal em outros vídeos. Você pode procurar aí sobre os deuses Anunnakis, deuses do Egito, procura aqui no canal, tem vários vídeos sobre isso. Segundo as mitologias antigas, quem estuda, e eu sou um cara que estuda bastante elas, os deuses antigos, segundo essas civilizações, que ensinaram os conhecimentos aos humanos. Eles dizem isso. E mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo é quando os egípcios conseguiram unificar todo o Egito Antigo sob um único rei, um único faraó, o faraó Menes, que na cidade de Mênfis, no Egito Antigo, foi desenvolvendo a civilização egípcia ao redor do rio Nilo. Cidades foram surgindo. Lá pelos anos 2000, 2200, 2300, segundo os historiadores, eles construíram pirâmides, cidades monstruosas, todos os avanços científicos das ciências antigas nessa época. Eles eram os caras mais avançados do mundo. Templos, monumentos, organização entre as pessoas. A abundância do Nilo fazia o Egito alcançar uma prosperidade e abundância em alimentos que nenhum outro povo da Terra tinha até então. Enquanto o Egito armazenava alimentos para o ano inteiro para a sociedade, o resto dos povos do mundo passava fome, tinha que brigar todo dia para alimentação. Sem dúvida, os egípcios de 2.500 anos para frente, até o que eu vou falar para vocês, foi a civilização mais avançada de sua época, tanto que começou a ser invadido por vários reinos e impérios que começaram a surgir anos depois. E mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo, a Suméria, por vários motivos, deixou de existir. Antes disso, naquela região ali da Mesopotâmia, no Oriente Médio, onde a civilização suméria floresceu, os povos que viviam ali próximo começaram a se desenvolver. Cidades também grandiosas foram surgindo, cidades de fora da civilização suméria. Por exemplo, a Acádia. Essa cidade em questão, mais ou menos em 2000, 2100, 2200 a.C., construiu um exército poderoso, se sentiu no desejo de conquistar novos povos, começaram a invadir outras cidades da região ali da Suméria e os acadianos conquistaram todas as cidades da Suméria. A Suméria
deixou de existir. Com seu líder Sargão, conhecido como Sargão o Grande da Acádia, ele dominou várias cidades da Suméria, várias outras cidades daquela região, da Mesopotâmia, e construiu o primeiro império da face da Terra. O império é quando um povo conquista vários povos. O Império Acadiano foi o primeiro império da Terra. Tudo bem que nessa época eles não eram os mais avançados do mundo, que eram os egípcios, mas é importante falar do primeiro império que surgiu na face da Terra. A Suméria também deu origem a outros povos, pessoal. Vários povos absorveram muito da antiga cultura dos sumérios. Então você pode ver os acádios, assírios, os babilônios, são povos ali da Mesopotâmia que ao longo dos tempos foram se desenvolvendo com base na antiga cultura suméria e que tinham vestimenta, um estilo de se vestir, de deixar a barba, o cabelo, as roupas, de se organizar, as crenças, os deuses, bem parecidas. É mais ou menos nessa época também, em 2000 a.C., mais ou menos, beleza? Que um homem chamado Abraão sai da cidade suméria de Ur, dizem que foi por conta das invasões de Sargão da Acádia, ele sai de lá e vai criar uma nova nação, que é o povo hebreu, que depois se tornou os judeus, que fundou os reinos de Israel, o reino de Judá, e depois se tornaram os judeus. Se você quiser entender como os hebreus se tornaram os judeus e fundaram o judaísmo, tem um vídeo aqui no canal, eu já falei sobre isso, só dá uma pesquisada aí. Só para ajudar vocês a entenderem, pessoal, mais ou menos 2100 a.C., o Império Acadiano cai e duas cidades se tornaram cidades potências ali na Mesopotâmia. Assur, ou Assíria, e depois a Babilônia. Essas duas cidades são muito importantes para toda a cultura do Oriente Próximo, que depois no futuro se tornaram grandes impérios, mas ainda nessa época os egípcios eram os mais avançados. Os babilônios conquistam os assírios, fundam o Império Babilônico, o primeiro Império Babilônico do famoso rei Hammurabi, que proclamou o primeiro código de leis estabelecido da humanidade, que foi o Código de Hammurabi. Mas depois os assírios conquistaram sua independência, invadiram os babilônios, tudo ali acontecendo na Mesopotâmia. Isso em mais ou menos entre 1800 a 1300 a.C. Mais ou menos em 1100 a.C. também é quando surge o grandioso, famoso reino de Israel, onde o rei Davi foi rei, depois seu filho Salomão. Dizem que na época do rei Salomão, o reino de Israel foi o reino mais rico do mundo por ficar em uma região que ficava entre as cidades mesopotâmicas e o Egito, bem no meio de tudo ali no Crescente Fértil. Era uma rota importantíssima, era a rota comercial mais importante do mundo nessa época. Entre as duas culturas mais avançadas, segundo muitos historiadores e arqueólogos, um reino muito rico, talvez mais rico até que o Egito, segundo alguns historiadores. Mais avançado tecnologicamente e principalmente cientificamente, não era não. Ninguém conseguia bater de frente com os egípcios no quesito de avanço científico, de entendimento do mundo, de filosofia, de estilo de vida. Vários gregos, anos depois, escreviam que ninguém de todos os povos da Terra tinham a longevidade dos egípcios, a sabedoria dos egípcios. Filósofos gregos escreviam coisas parecidas com isso, beleza? Vários. Tales de Mileto, um dos primeiros filósofos gregos que existiram, numa época bem anterior a Platão, Sócrates, Aristóteles, era um cara que falava coisas assim. Porém, como eu disse, o Império Assírio era um império que nessa época tinha uma cultura expansionista, de guerras, de invasão de outros povos muito grande. O Império Assírio conquistou vários impérios, vários outros reinos, cidades daquela região. Se expandiu tanto que conquistou toda a Mesopotâmia, todos os reinos ali de Israel, conquistou a Terra Santa, conquistou o Egito. Os assírios invadiram e conquistaram o Egito. E mais ou menos entre os anos 900, 800, 700 até 600 a.C., eram o povo mais poderoso do mundo, o Império Assírio. Dominaram o Egito, pessoal. Pensa, os caras, quando conquistaram o Egito, começaram a pegar todo aquele conhecimento militarmente, eles dominaram tudo. Então os caras ficaram no poder de potência mundial durante mais de 400 anos, certeza. Nessa época, em 700 a.C., as cidades-estados gregas ali na Grécia já existiam, só que não eram tão avançadas, não tinham aqueles filósofos gregos geniais ainda, aqueles homens brilhantes. Isso só foi acontecer quando em 600 a.C. os gregos começaram a desenvolver a cultura de viajar por Egito e de aprender com os egípcios. E eles foram fazendo isso, voltavam para a Grécia, ensinavam as coisas, montavam escolas na Grécia, e assim o desenvolvimento ia saindo do Egito e indo para
Grécia. Em 600 a.C., a Assíria deixou de existir. Eles foram invadidos por povos ali da região da Babilônia, que fizeram revoltas, junto com os povos Medo, junto com os povos persas, e derrubaram a Síria, que já estava sofrendo com várias revoltas em outras regiões do seu império. Daí então surge novamente o Império Babilônico. O Oriente Médio, essas terras todas ficam, digamos assim, sob um poder dividido em vários impérios. O Egito, o Império Babilônico e o Império Medo. O Império Babilônico que ressurgiu. Nessa fase teve aquele rei famoso que aparece até na Bíblia, Nabucodonosor. Porém, anos depois, mais ou menos lá em 587, se eu não me engano, os persas ali da região do Irã invadiram a Babilônia, derrubaram o Império Babilônico, fundaram o Império Aquemênida Persa e conquistaram todas essas regiões. Todas as regiões do Oriente Médio e, inclusive, depois conquistaram o Egito. Depois conquistaram todo o território da antiga Anatólia, que hoje é a Turquia, onde eles começaram a bater de frente com as cidades-estados gregas. Nessa época, mais ou menos lá em 500 a.C., o Império Aquemênida Persa era o império, a nação mais poderosa de todo o mundo. E foi assim até eles serem derrubados pelo grande reino e exército do reino da Macedônia de Alexandre o Grande, que começou a invadir os persas lá em 330 a.C. Depois de muitos anos de guerra, eles derrubaram Alexandre o Grande, derrubou o Império Aquemênida Persa, conquistou a Babilônia, conquistou o Egito, conquistou esse império todo antigo dos persas, virou dos gregos, que foram daí em diante a nação mais poderosa do mundo. Porém, depois de 322 a.C., quando Alexandre o Grande morre, seu império todo, esse império aí, foi dividido em 4 partes, entre seus 4 generais. E o império que se divide deixa de ser um império poderoso. Isso abriu e muito a oportunidade para uma nova nação poderosa surgir. E foi o que aconteceu quando os romanos lá na Península Itálica começaram a se desenvolver. Já tinham passado por algumas guerras, pelas guerras púnicas com os cartagineses, já tinham conquistado a região da Ibéria ou Espanha, e os romanos conquistaram a Grécia, começaram a se expandir. A República Romana conquistou toda essa região aí que fica em volta do mar Mediterrâneo, conquistou os gregos em 144 a.C., as cidades-estados gregas, depois conquistou todos esses territórios aí em volta do mar Mediterrâneo. O famoso, poderoso Império Romano foi se tornando ao longo dos anos a nação mais poderosa do mundo. Primeiro como república, depois se converteu a um império com um imperador lá em 30 a.C., mais ou menos, que é quando eles conquistam o Egito, né? Tem a invasão, que é quando a Cleópatra se suicida. Enfim, os romanos ficaram nesse posto de nação mais poderosa do mundo. É até difícil falar de que data até que data. Com certeza por mais de 700 anos. Até 476 depois de Cristo, quando o Império Romano cai. Por vários fatores que não cabem aqui nesse vídeo, o Império Romano caiu. Invasões bárbaras que vinham do norte da Europa, por corrupção internas, pela ascensão do cristianismo, que colocava o império, a população do império, em divergências culturais, por vários fatores. Um detalhe importante para falar para vocês são duas coisas. Primeiro de tudo, na época do Império Romano, de 200 a.C. a 200 depois de Cristo, o Império Romano foi tipo soberano no mundo. Só tinha um outro império grandioso no mundo, que era a dinastia Han da China. Só que por estarem em locais bem distantes, eles não tiveram conflitos entre si. Existia nessas épocas a Rota da Seda, onde eles faziam comércio, né? A seda lá da China vinha para a Grécia, vinha para Roma, para o Império Romano, para se transformar em roupas, vestidos, roupas de imperadores, mas eles não entraram em conflito. A dinastia Han foi uma das dinastias mais poderosas da China, mas, segundo a maioria dos historiadores, não se comparou com os romanos. É importante ressaltar também que teve muitos impérios na Índia antiga que não foram conquistados. Alexandre o Grande não invadiu a China, tipo, ele quis, mas freou. Dizem que ele ficou com medo quando viu o exército dos indianos com elefantes, aquelas coisas todas. O mesmo aconteceu com os romanos, dizem alguns historiadores, mas não dá para colocar os impérios e reinos indianos como potências nesse nível dos romanos, porque nem eles conseguiam conquistar
toda a Índia, pela diferença, pela zona que a Índia tinha desde o início dessas civilizações, já desde a antiguidade. Quando o Império Romano caiu em 476, na verdade, o Império Romano do Ocidente caiu em 476, o Império Romano do Oriente conseguiu continuar em pé, com a capital em Constantinopla, mas a Europa começou a ser tomada pelos bárbaros e vários reinos bárbaros começaram a surgir. Lombardos, visigodos, ostrogodos, francos, que depois deu origem à França, o reino bárbaro dos anglo-saxões foram surgindo, e esses reinos, no futuro, foram dando origem aos reinos europeus católicos da Europa. Nessa época, no fim do Império Romano, o Império Romano já era um império de religião cristã, católico, a Igreja Católica já existia, a Igreja Católica foi importante nesse momento da história para converter os povos bárbaros, para unir os povos bárbaros com a população do antigo Império Romano, para fazer essa organização cultural, de tradições, para evitar matança. Isso foi muito positivo da igreja naquela época. Porém, o fanatismo religioso foi entrando dentro da cabeça dos bárbaros também, dos reinos europeus que iam surgindo, e assim, a ciência na Europa foi deixada de lado durante muito tempo. Essa, inclusive, que é o início da Idade Média, é chamada de Era das Trevas, por não ter pensadores, homens geniais, essa fase da história que aconteceu na Roma Antiga, no mundo greco-romano. E por isso, nessa época, quando os árabes, o povo do deserto, que antes eram povos desunidos, começaram a se unir, fundaram a religião islâmica, eles começaram a conquistar o Oriente Médio, a converter as pessoas para o islamismo, conquistaram o norte da África inteiro, conquistaram todo o Oriente Médio, quase toda a Turquia, que uma parte ficou com os povos turcos, e conquistaram até uma parte ali da Península Ibérica. Os árabes, com os seus califados, né, que era assim que eles eram chamados, os seus impérios, se tornaram daí então de 630, 650 em diante a nação mais poderosa do mundo, mais avançada do mundo. Foi assim durante muito tempo. Olha o mapa, olha o tamanho do mapa do Califado Omíada, por exemplo. Chegou a conquistar todos esses povos aí. Nessa época, só para vocês terem noção, os árabes começaram a bater de frente com o Império Chinês que estava se expandindo lá na China, de tão grande que o território dos árabes chegou. Eles começaram a bater de frente com a dinastia Tang. Porém, o Califado Omíada, ele foi se esfarelando por várias brigas internas e vários outros califados foram surgindo e assim dividiu esse território todo aí que você viu no mapa, foi dividido em vários califados árabes diferentes. Isso fez os árabes perderem poder de expansão. Assim, mais ou menos lá pelos anos 900, a dinastia Song da China, segundo muitos historiadores, se tornou a civilização, o povo, a nação mais avançada tecnologicamente e, alguns dizem até militarmente. Descobriram a bússola, a pólvora, os caras foram brilhantes. Isso na China, lá na Ásia. E assim foi durante um bom tempo. 900, 950, 970, os reinos europeus foram surgindo de verdade com esse nome agora, Reino da França, Reino da Inglaterra. A Alemanha se chamava Império Sacro-Romano-Germânico, que era um reino. Depois reinos no leste europeu, Reino da Hungria, as cidades-estados italianas como Veneza, Milão. Depois os reinos europeus de Castela e Aragão, que deram origem ao Reino da Espanha e o Reino de Portugal. Reino da Escócia, lá no norte da Inglaterra. Essa é a época dos vikings, né, que depois eles foram se convertendo ao cristianismo, depois deram origem aos reinos da Dinamarca. Nessa época da Idade Média, lá em 1100, 1090, depois de Cristo, pessoal, é uma época onde várias nações tinham grandes reinos, grandes populações, grandes cidades. A Europa tinha cidades já enormes, grandes exércitos. E o mundo muçulmano era, como eu disse para vocês, bem poderoso. Um desses impérios muçulmanos que se tornou bem forte nessa altura da Idade Média foram os turcos seljúcidas, o Império Seljúcida. Os turcos são um povo que tem origem lá na região que hoje é o Turcomenistão, Cazaquistão, e eles migraram ao sul daquela região, vindo pelo Irã ali, e começaram a povoar o Oriente Médio e povoar a região que hoje se tornou a Turquia, mas antes era uma região que já foi de vários outros povos. Ali eles se expandiram com técnicas avançadas também,
bem parecida com os mongóis de guerra, com cavalaria arqueira, tudo mais. E os turcos seljúcidas foram invadindo cidades, conquistando territórios e construíram um império muito poderoso chamado Império Seljúcida dos turcos. Como você pode ver aí, eles conquistaram todo o Irã, quase toda a região da que hoje é a Turquia, né, a antiga Anatólia, e a região do Levante. Isso mais ou menos do ano 1000 e pouco, 1037, até quase 1190. Inclusive, quando as primeiras cruzadas aconteceram, os reinos da Europa católicos, a mando do Papa, mandando os exércitos cruzados para reconquistar as terras de Jerusalém, do antigo reino de Israel. Essas terras estavam sob domínio desse império, dos turcos seljúcidas, tá? A gente, quando fala de que os cristãos foram lutar nas cruzadas contra os muçulmanos, já vem na nossa cabeça os árabes, né? Mas quem mandava naquelas regiões, no início das cruzadas, eram os turcos, o Império Seljúcida, que nessa fase da história era um império bem forte, grandioso mesmo, que chegou a bater de frente com vários exércitos europeus. É difícil falar que era uma nação super poderosa, mais poderosa que os reinos europeus, mas em questão de territórios, população e talvez até financeiramente, sim. Mas acredito eu que militarmente, tecnologicamente, não. Quando os europeus foram invadindo, os cruzados foram invadindo, eles foram vencendo os turcos. Eles, nas primeiras cruzadas, conquistaram essas terras dos turcos. Aí depois os turcos reconquistavam, aí entra naquela disputa eterna pela Terra Santa que durou mais de 300 anos de cruzadas. Mas mais ou menos em 1200 a.C., posto de maior nação, de nação mais poderosa do mundo, começou a ser de um povinho que pouca gente conhece, que é os mongóis. Um povo ali do continente asiático que vivia entre as terras da Rússia e as terras da China. Os mongóis, com o seu líder Gengis Khan, que unificou todos os povos ali daquela região da Mongólia, formaram um exército monstruoso com técnicas de ataque totalmente diferentes, com cavalaria arqueira, com espadas diferenciadas, técnicas de matança. Os caras foram simplesmente brutais. Se expandiram tanto, mas tanto, que eles chegaram a conquistar a China com o neto de Gengis Khan, o imperador Kublai Khan. Inclusive, em sua época, ele se tornou o homem mais poderoso do mundo. Os mongóis foram, durante muito tempo, durante uns 200 anos, a nação mais poderosa, o império mais poderoso do mundo. Em todos os quesitos, viu? Eles eram os mais avançados tecnologicamente, militarmente, financeiramente. Tem as histórias de Marco Polo, que foi viver entre lá, escreveu sobre eles, em que ele viajou para a China e os mongóis mandavam lá. Dizem até que ele conheceu o próprio imperador Kublai Khan. Tem uma série na Netflix que mostra isso. Eu adoro essa série, que é a série Marco Polo. Por vários motivos, os descendentes de Kublai Khan se esfarelaram, o império se esfarelou e logo o posto de nação mais poderosa do mundo foi indo aos poucos para a Europa. O Império Mongol caiu no século XIV, 1348 ou 68, se eu não me engano. Quando ele caiu, daí em diante, esses reinos europeus, como eu disse, já existiam todos. Estava acontecendo a Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e o Reino da França. Então dizem que nessa época o reino europeu mais poderoso era o Império Sacro Romano Germânico. Já vi muitos historiadores falar isso. E é bem difícil colocar qual era o reino europeu mais poderoso dessa época, pessoal, porque todos tinham culturas bem parecidas, leis parecidas, inclusive todos falavam abaixo do Papa. O Papa tinha uma voz mais poderosa que os próprios reis. Conforme o tempo ia passando, esses reinos europeus foram se revezando, digamos assim, no posto de nação mais poderosa do mundo, ali na Idade Média. Então, de 1400 para frente, mais ou menos, é quando o reino de Portugal começa a investir poderosamente em sua marinha, em se tornar um reino de exploração marítima, né, com caravelas, coisas que nenhum outro reino tinha na época, caravelas monstruosas, aquelas carracas monstruosas, que depois foram usadas para descobrir, para eles viajarem para aqui, para as Américas. O reino de Portugal foi durante um bom tempo o reino europeu e nação mais avançada do mundo. Por suas expansões marítimas, eles conseguiram se tornar o reino mais rico da Europa e consequentemente do mundo. Exércitos monstruosos, tecnologia, avanço científico, tudo. Depois, por várias decisões erradas, eles foram sendo substituídos pelos espanhóis. Aconteceu o descobrimento das Américas, onde Portugal ficou com terras aqui na América do Sul, que se tornou o Brasil. O resto da América do Sul foi tudo da Espanha, América Central toda da Espanha, um pouco da América do Norte ainda. A parte que é Estados Unidos e Canadá ficou dividida entre franceses e ingleses. Pô, pessoal, é até um pecado não me aprofundar nessa
parte da história do fim da Idade Média, início da Era Moderna, lá em 1600, 1500, 1600, mas não tem como, senão esse vídeo aqui vai ficar muito grande. Muitas coisas acontecendo, as colônias aqui se desenvolvendo, colônias na África surgindo, o imperialismo europeu conquistando terras em todo o mundo, catequizando pessoas, espalhando o cristianismo. A gente só é cristão por causa disso, senão a gente podia ser de outra religião. Em contrapartida com isso, uma outra poderosa nação nessa época era o povo turco-otomano, que teve um império monstruoso e durante um bom tempo foi a nação mais poderosa do mundo. Ali pelos anos 1600 dominaram Constantinopla, né, e se tornaram muito ricos, mas por vários motivos, várias perdas de batalhas marítimas para os portugueses, batalhas em terra como a Batalha de Viena, eles foram perdendo esse posto, os reinos europeus foram assumindo as posições de nações mais poderosas. Me diz também quais dessas épocas você acha que o povo era mais estiloso. Espero que com as imagens você tenha conseguido ver a diferença dos avanços nas vestimentas humanas, algo que dá para mostrar bem assim pra gente fixar de como a gente foi de homens das cavernas para o que a gente é hoje. Depois, o Reino da França, com sua quantidade imensa de colônias, se tornou o Império Colonial Francês, que foi durante um bom tempo o império mais rico, poderoso do mundo, até mais ou menos 1815, né? Aí aconteceu a Revolução Francesa, né? Quando o povo e o pessoal que era contra a monarquia absolutista francesa derrubou o rei da França. Imagina, quando o povo invadiu o castelo do rei da França, pegou ele, colocou ele em praça pública numa guilhotina e cortou a cabeça do cara, em 1789. Daí vem a ascensão de Napoleão e tal, as guerras napoleônicas. Eles tinham tanto poder que a França começou a querer se expandir. Napoleão tinha essa crença expansionista, começou a invadir vários reinos europeus, conquistou toda a Espanha, foi conquistar Portugal, a família de Portugal fugiu para o Brasil, conquistou outras terras, só que Napoleão perdeu a guerra para os ingleses, perdeu também para os russos, né, no meio também. E pessoal, de 1815 para frente, quem começou a ser a nação mais poderosa do mundo são os ingleses, o Império Britânico. Especialistas dizem até, chamam o século de 1815 até 1915, eles chamam de período britânico do mundo, século britânico. E aí teve, né, os acontecimentos da Revolução Industrial, que começou na Inglaterra, onde as máquinas foram surgindo, indústrias, empresas, todo esse movimento, o Império Britânico com colônias em todo o mundo, se tornaram a nação mais poderosa do mundo. E foi assim, da queda de Napoleão, de 1815, até, ainda saíram como vencedores da Primeira Guerra Mundial, continuaram nesse poder. Olha o tamanho do território do Império Britânico. Em questões de terras, foi o império mais grandioso que existiu na história da humanidade, de todos os tempos em questão de tamanho. E na época, o mais poderoso do mundo, militarmente, financeiramente, tecnologicamente. E foi assim até o fim da Segunda Guerra Mundial, quando uma guerra em proporções modernas, que exigiu muito da Inglaterra e de todos os países envolvidos, com uma tecnologia de tanques, jatos, bomba nuclear, mísseis. A Inglaterra, Londres ficou destruída, o Império Britânico então começou a perder suas colônias. Depois da Segunda Guerra, várias nações que eram colônias do Império Britânico começaram a conquistar sua independência dos ingleses. O Império Britânico foi diminuindo, se esfarelando, tiveram que gastar muito dinheiro. Uma guerra quebra um país, gente. E na Segunda Guerra eles saíram vencedores, mas quebrados, tiveram que reconstruir muito do seu território. E assim, depois da Segunda Guerra, o posto de nações mais poderosas do mundo foi dividido em dois: Estados Unidos e Rússia, que polarizaram o mundo. A França aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a Inglaterra. Os franceses, eles foram sim conquistados, né, pela Alemanha na Segunda Guerra. E depois dela, Estados Unidos e Rússia, né, capitalismo e o comunismo polarizaram todo mundo. Daí acontece a Guerra Fria, quase 50 anos de conflitos ideológicos dividindo as nações de um lado e de outro, até que a União Soviética caiu em 1991, o comunismo perdeu. Mesmo tem gente aí que é a favor do comunismo, o comunismo não é bom pra ninguém, o pessoal é meio negacionista nisso, mas enfim, 1991, com a queda da União Soviética, os Estados Unidos assumiram o posto de nação mais poderosa do mundo. Aí, inclusive, teve pra ninguém até hoje. Os caras estão no posto de potência mundial desde então, em todos os quesitos, financeiramente, militarmente e tecnologicamente. Se você vê as cidades mais tops tecnologicamente falando, estão nos Estados Unidos. Se você vê aonde surgiu o mundo da internet, Estados Unidos, computadores, tecnologia computacional, mundo digital, Estados Unidos. Até hoje, eles são o centro mundial disso. A China tá tentando correr atrás, mas tá
muito longe, não tem como. Só para você ter noção, a Microsoft, Estados Unidos, Apple, Estados Unidos, Facebook, Estados Unidos, Instagram, Estados Unidos, YouTube, Estados Unidos, tudo ali no Vale do Silício, indústria dos games, que movimenta dinheiro pra caramba, com exceção da Nintendo e Sony. Em questão de tecnologia, não tem pra ninguém com os Estados Unidos hoje em dia. Óbvio que não são os únicos nesse ponto, mas se a gente for levar em consideração potência mundial, vocês sabem tão bem quanto eu, como qualquer pessoa minimamente informada consegue saber disso. E aí, eu quero saber de você, você concorda comigo ou não? Quero saber de você, faltou algum reino, império que caberia espaço nesse vídeo, que eu poderia ter falado e não falei? Comenta aqui que eu quero saber. O Império Antigo de Aragão, da casa dos Habsburgo. Então comenta aqui se você acha que faltou alguém. Quais desses que eu falei você acha que foi os mais incríveis, que você sente aquele, caralho, isso aí foi foda. Ah, antes que eu me esqueça, se você quer entender um pouco mais sobre o conhecimento milenar da alquimia, que ao longo dos tempos tentaram esconder da humanidade, um conhecimento que foi ensinado pelo antigo egípcio Thoth, seguido e adorado como um deus no Egito, na Grécia e em Roma, que depois ganhou o nome de Hermes Trismegisto, um conhecimento que ajuda o ser humano a alcançar a sua melhor versão, se transformar no seu potencial máximo, alcançar a posição máxima de ser supremo de si mesmo, para que a gente tenha condições de criar a realidade que a gente quiser. Tem um conhecimento, que é o conhecimento da alquimia, que ensina a gente a ser a nossa melhor versão. Só que esse conhecimento foi escondido da humanidade durante muito tempo, proibido durante muito tempo pelas religiões, por falar que Deus está dentro de nós e não fora. Sim, só por isso. Vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário desse vídeo do meu programa de assinatura, uma comunidade onde eu ensino esse conhecimento milenar da alquimia para vocês, que vem chegando no Brasil nos últimos anos, onde eu sou um divulgador e hoje ensino isso. Se você quiser aprender, clica nesse link que vai ter um vídeo te explicando um pouco mais sobre isso e um pouco mais sobre tudo que eu ensino lá dentro, beleza? São poucas as pessoas que ensinam isso. Isso é novo aqui no Brasil. Aproveita. Fechou? Pessoal, um forte abraço a todos vocês, obrigado por ter visto esse vídeo até o final e até a próxima. Fui!